Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Está fácil de achar, né? Nós vamos ler, amados, o versículo 32. Lucas 11, 32 diz assim: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Vou ler mais uma vez esta palavra. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Você crê que esta palavra é de Deus? Crê que Deus pode e quer falar conosco através da sua palavra em nome de Jesus? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui para ouvirmos o Senhor falar. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. E como precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso te pedimos que não seja o homem a falar, mas o Senhor a falar em cada vida e a cada coração. Remove todo impedimento, todo obstáculo, tudo que queira impedir esta pregação, tudo que queira impedir o bom andamento desta reunião, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor fale conosco, não apenas o que desejamos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para sermos abençoados por Ti. Em o nome de Jesus te pedimos, ó Pai, e que assim seja feito para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, amém, Jesus, glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda a palavra de Deus, mas aplauda mais forte. Está muito fraco estes aplausos, até parece que são para o homem. Se é para Deus, aplauda mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da Tua igreja, são para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio. Graças a Deus, glória a Deus, amém? Amém, igreja? Pode tomar o teu assento, o teu lugar, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, amém? Amados, esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o Senhor Jesus repreendendo aquela geração da sua época, porque foi uma das gerações mais incrédulas que já viveu sobre a terra. Uma geração, podemos dizer até que ingrata, porque o Senhor Jesus operava muitos sinais e maravilhas, e quanto mais Jesus operava sinais e maravilhas, mais as pessoas blasfemavam, murmuravam, mais as pessoas atribuíam os feitos do Senhor Jesus a Beelzebu, príncipe dos demônios. As pessoas não reconheciam que Jesus é o Filho de Deus. Ficavam pedindo sinal do céu. Mostra-nos um sinal no céu, que Tu és o Filho de Deus. Nos dá um sinal.
mas Jesus estava curando enfermos, libertando pessoas, transformando, restaurando vidas. E as pessoas estão querendo que o Senhor Jesus dê mais sinal. Veja aqui no versículo 29, fala, olha, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Jesus falando, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também será para esta geração. Então, Jesus está aqui falando, ele está lembrando da geração de Nínive, aquele povo que viveu em Nínive naquela época, que a palavra de Deus diz que eram mais de 120 mil homens. Uma cidade com uma população considerável, não é verdade? Uma cidade hoje com uma população de 120 mil homens, é uma população já razoável, sim ou não? Então, aquela geração, aquela cidade, estava vivendo em desobediência a Deus. A palavra de Deus diz que o povo de Nínive estava vivendo no pecado, vivendo desregradamente, fazendo aquilo que achavam que deviam fazer. E Deus aborreceu a cidade de Nínive, assim como ele aborreceu Sodoma e Gomorra. Então Deus decidiu destruir a cidade de Nínive. Mas Deus precisava que alguém fosse lá e avisasse que se o povo não se arrependesse, ele iria destruir a cidade. E então Deus escolheu Jonas. O nome Jonas significa mensageiro. Então, Deus chama o Jonas e diz para ele, Jonas, eu preciso que você vá até Nínive e avise a população daquela cidade que se eles não se converterem, eu vou destruir a cidade. Eu vou matar todo mundo. Mas Jonas se recusou aí, por quê? Nínive era uma potência econômica, uma potência política, tinha um exército valente e cruel, o exército de Nínive. Então era uma ameaça para Israel. E Jonas pensou, se eles morrerem, melhor. Se forem destruídos, melhor. É um a menos para nos ameaçar. Que morram. São malignos, são pecadores, são perversos, que morram. E o Jonas se recusou a ir pregar o evangelho. Veja que situação daquela geração. Jesus veio com todo amor, pregando arrependimento, convidando as pessoas, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, tomai o meu fardo, ou seja, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O Senhor Jesus está com todo amor, curando, libertando, e as pessoas rejeitando Jesus, e chamando ele de Beelzebu, de endemoniado, enquanto que a geração lá de Nínive, Jonas, que só ficou conhecido por causa desse episódio, Jonas se recusa a ir pregar para aquela geração. Jonas se recusa, tanto é que a palavra de Deus diz que Deus o mandou ir a Nínive, e ele então compra uma passagem, entra no navio e vai para Tarsis. Ele está fazendo uma viagem no sentido oposto. Ele está indo para outro lugar, desobedecendo a ordem de Deus de ir até Nínive pregar a palavra de Deus. Ele entra no navio, a palavra de Deus diz que ele vai até o porão e dorme, fica lá dormindo. E aí começa uma tempestade no mar. À medida que o navio vai viajando, aquela tempestade vai aumentando e a tripulação do navio começa a ficar preocupada porque as ondas estão crescendo, a tempestade está aumentando cada vez mais
e eles começam a clamar aos seus deuses, começam a pedir aos seus deuses, às suas entidades que lhes socorram, mas não há socorro, muito pelo contrário, a tempestade aumenta a cada momento, a situação piora, até que o chefe lá da tripulação vai lá embaixo e vê Jonas dormindo. Ele acorda Jonas, fala: acorda, dormente. Você está vendo que estamos perecendo, estamos quase naufragando? Clama ao teu Deus aí para ver se ele nos livra dessa situação. Aí Jonas acorda, aí a palavra de Deus diz que eles lançaram sorte, ou seja, eles sortearam para ver com quem estava a culpa por tudo aquilo lá. Eles sabiam que alguém ali tinha uma culpa. Eles sentiam que não era algo natural, era algo sobrenatural que estava acontecendo. Aí quando eles lançam a sorte ou o azar, né? A sorte caiu sobre Jonas, ou seja, descobriu-se que a culpa pelo que estava acontecendo era dele. Aqueles homens ficam desesperados. Mas o que você fez para que tudo isso acontecesse? De onde você vem? Para onde você vai? Qual a tua ocupação? O que você faz na vida? A que povo você pertence? Fala! Ele diz: eu sou hebreu. Eu sou servo do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, o Deus que criou o mar e a terra seca. Aqueles homens dizem: meu Deus, tudo que a gente queria agora é a terra seca, é chegar em terra. E eles começam a navegar tentando chegar à terra, mas não conseguem. E a tempestade só piora, a situação só se complica cada vez mais. Aí eles chegam para Jonas e dizem: e agora o que vamos fazer? Nos dá uma ideia do que fazer, porque não vamos conseguir voltar ao porto, não vamos conseguir chegar em terra a salvos. Você precisa nos dar uma ideia, o que faremos? Aí o Jonas diz: me pega e me lança ao mar, que o mar se acalma. Ele preferiu morrer do que ir para Nínive pregar o evangelho. Você vê a situação daquela geração, não é verdade? Situação daquele povo. O único mensageiro que Deus escolheu para ir lá se recusou a ir, se recusava a ir. E Jonas fala: me lança ao mar. Eles lançaram Jonas ao mar e o mar se acalmou. Eles pedem perdão: Senhor, nos perdoe, mas se é essa a solução, vamos lá. Temos que poupar a nossa vida, e lançaram Jonas ao mar. E a palavra de Deus diz, a história é bem conhecida, Deus enviou um peixe que tragou Jonas. A gente fala que é a baleia porque é o maior peixe que a gente conhece, né? Mas eu não sei se havia um peixe maior do que a baleia naquela época, que está em extinção, ou sei lá. Mas a palavra de Deus diz que um peixe foi e tragou Jonas. E ele agora está lá no estômago do peixe, mas ele não foi triturado, o peixe não mastigou ele. Ele não foi comido pelo peixe, ele só foi engolido inteiro. E agora ele se encontra lá no estômago do peixe. Imagina que situação, né, amados? Deve ter sido uma agonia horrível, né? Porque é tudo escuro, ele não enxerga nada lá dentro. Você acha que ele enxergava alguma coisa lá no ventre do peixe? Provavelmente não conseguia respirar normalmente. Ele tinha dificuldade para respirar, eu acho. Né? Eu imagino que ele estava com a sua cara cheia de baba do peixe, né? Porque o peixe deve ter baba também, não tem? Hã? E o peixe devia ter comido alguma coisa, ele estava lá no estômago do peixe, misturado com tudo que o peixe já tinha comido aquele dia. Já pensou que situação? Ele não morreu afogado. Não foi o fim dele ser lançado ao mar. Ele pensou que seria lançado ao mar e morreria, mas não, ele não morreu. E ele agora está no ventre do peixe, sem enxergar nada, sem saber onde ele está. Não sei nem se ele entendeu que tinha sido engolido por um peixe ali. Acho que ele nem sabia onde ele estava direito. E a palavra de Deus diz que ele clamou, ele mesmo relata dizendo: do ventre do inferno eu clamei e o Senhor me escutou. É aquilo que nós vimos aqui no domingo passado, lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz o quê? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Jonas lá do ventre do peixe,
ele clamou, eu não sei o que ele pediu para Deus, mas ele deve ter dito: Senhor, me perdoe pela minha rebeldia, me perdoe por não ter obedecido a tua voz, ter obedecido a tua ordem, me dá uma chance, me leva de volta à terra seca, me põe de volta na praia, que agora eu vou para Nínive, agora eu vou pregar. Eu não sei qual a oração dele, mas ele diz que clamou e Deus o ouviu, e ele foi devolvido à terra seca. Agora eu não sei se ele já foi deixado na praia em Nínive. Eu confesso para você que eu não sei se em Nínive tem praia. Eu não sei se tinha praia. Eu acredito que sim, né? Porque se tinha porto, né? O navio ia até lá, né? Eu acredito que tinha praia. Mas eu não sei se o peixe levou ele até lá e já deixou ele na praia de Nínive. Se foi, ele fez a viagem mais inusitada de todos os tempos. Ele viajou de peixe. Você já viajou de bicicleta, já viajou no lombo de jumento, de cavalo, já viajou de carroça, de caminhão, de ônibus, de avião, não é verdade, de carro, mas você nunca viajou de peixe. O Jonas viajou de peixe. E o Jonas chega lá, aí ele vai para Nínive, ele vai pregar em Nínive. Só que o Jonas, apesar de tudo isso, ele ainda continua rebelde. Ele pensou: eu vou pregar, eu vou fazer uma pregação tão superficial, mas uma pregação tão de má vontade, que eu duvido que alguém vai acreditar na pregação que eu vou fazer. Até o Jonas duvidou da pregação que ele fez. Só por Deus mesmo, para aquelas pessoas acreditarem. Porque nem o próprio Jonas acreditava na pregação que ele fez. E ele vai lá, e a palavra de Deus diz que se fosse para ele atravessar a cidade, abordando as pessoas e convidando: olha, você precisa se arrepender, você precisa buscar a Deus, você precisa se converter dos teus maus caminhos. Se fosse para ele ir abordando as pessoas, parando, conversando, orientando, evangelizando, ele iria demorar uns 3 dias para atravessar a cidade inteira. Mas ele foi correndo e dizendo: Nínive, 40 dias e a cidade será subvertida. Nínive, 40 dias e a cidade será destruída. Nínive, 40 dias e a cidade será destruída. A pregação dele foi essa. Mais 40 dias e a cidade seria destruída. Esta foi a pregação de Jonas. Ele só falou isso. E aí ele terminou aquela pregação, ele pensou: agora é só esperar a destruição, porque ninguém vai ouvir. Ninguém vai dar ouvidos, ninguém vai se arrepender, ninguém vai se converter com uma pregação dessa de má vontade, uma pregação superficial, uma pregação que não vai surtir efeito algum. Mas a palavra de Deus diz que aquela palavra caiu ali nos ouvidos dos homens de Nínive e chegou até o rei, e o rei decretou um jejum absoluto. Ele falou: olha, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem animais, ninguém coma nada e nem beba água pelos próximos dias, e todos vamos nos vestir de pano de saco, vamos nos humilhar na presença de Deus, vamos buscar ao Senhor, e quem sabe ele desiste de nos destruir, quem sabe ele desiste de destruir a cidade. E eles fizeram isso, e a palavra de Deus diz que o Senhor desistiu de destruir a cidade de Nínive. Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor daquele povo, ainda que era um povo mau, ainda que era um povo pecador, ainda que era um povo pervertido, a ponto do próprio Deus decidir destruir a cidade. E Deus mandou um aviso que iria destruir a cidade, mas mediante o arrependimento e o clamor daquele povo, Deus desistiu. Diga: se eu clamar, Deus vai me ouvir e vai me abençoar. Os homens de Nínive, que eram maus, eles se arrependeram, voltaram atrás, e Deus os livrou da destruição. Nós vemos também Jonas, né? Jonas, ele fez a besteira dele, trouxe todo aquele mal sobre a sua vida, mas quando ele clamou, Deus ouviu e Deus atendeu o seu clamor. Então, amados, o que nós entendemos? Por mais que a luta que você está passando agora, por mais que os problemas que você está enfrentando tenham sido causados por você mesmo,
pela sua atitude ou pela sua falta de atitude, se você clamar, se você participar dos 7 clamores no vale da decisão, Deus vai ouvir o teu clamor, e Deus vai te atender, e Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus é o Deus que tem ouvidos e ouve. O nosso Deus é o Deus que responde o nosso clamor. Eu quero que você vá comigo até o livro de Jonas, mas deixe marcado aí Lucas, pode ser que a gente volte aí. Mas vamos lá, Jonas, pastor, onde está o livro de Jonas? Está um pouquinho antes dos evangelhos. O livro de Jonas está entre vários livros menores, que ficam um pouco antes dos evangelhos, do evangelho de Mateus, né? Jonas, capítulo 2. Eu não vou ler a história inteira para você, mas vale a pena você meditar na história de Jonas depois. São apenas 4 capítulos pequenininhos, dá para você ler umas 3 vezes essa semana. E cada vez que você lê, Deus vai falar contigo, pode ter certeza. Mas no capítulo 1 conta que Jonas desobedeceu a Deus e por isso foi lançado ao mar. Aí lá no versículo 17, já do capítulo 1, vamos ler o versículo 17, diz assim, olha, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Já pensou que desespera, mano? É o preço que ele pagou por ser rebelde. Aí versículo 1 do capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, lá de dentro do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Veja só, nós lemos aqui no domingo passado, a palavra de Deus dizendo o quê? Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aqui está a prova, que quando clamamos, Deus responde. Jonas está dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. E aí Deus devolve ele à praia e ele decide ir a Nínive, né? No versículo de número 3, fala do capítulo 3 já. Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esta foi a pregação dele, amados. Só isso. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, é conversão e clamar a Deus, é se converter e clamar a Deus, deixar o caminho errado e clamar ao Senhor. É isso que nós estamos convidando você a fazer. Clamar, participar da campanha de oração, buscar a Deus, e Deus vai mudar a tua história. Hoje um rapaz deu testemunho aqui de manhã, ele ficou 30 anos, amados, 30 anos viciado na bebida e nas drogas. Ele não conseguia dormir à noite e quando dormia tinha pesadelos. Uma vida de cão, 30 anos. Até que um dia, como que por acaso, ele estava indo trabalhar, ligou o rádio do carro, começou a sintonizar
e ouviu a rádio Feliz FM. E ele então, ouvindo a rádio, Deus falou com ele, ele disse: eu vou à Paz e Vida. Ele disse que no dia que ele entrou por aquelas portas, os vícios ficaram para trás, nunca mais. Nunca mais ele bebeu, nunca mais fumou, nunca mais usou drogas, nunca mais teve pesadelo, está liberto para a glória do Senhor. Mas ele precisou vir, ele precisou participar. Em 2, 3 meses que ele está aqui na igreja, a vida dele está totalmente mudada para a glória de Deus. Mas a pessoa tem que buscar. Então veja, o texto aqui diz, olha só: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Nós temos que clamar, amados. Você tem que clamar. Você precisa fazer a campanha de oração, os 7 clamores no Vale da Decisão, e na hora que a gente estiver fazendo o clamor, você tem que clamar. Vem, está orando e a pessoa está lá, como diz, pensando na morte da bezerra. Tem que clamar, meu irmão, tem que abrir a boca, tem que orar. Você quer que Deus te ouça sem você clamar? Veja que o rei está falando, clamarão fortemente. Tem que usar os pulmões para clamar a Deus, clamar com convicção, com determinação. Senhor, eu não aguento mais esta humilhação, eu não aceito mais esta vergonha, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor quer, e o Senhor vai mudar a minha história. Eu vou clamar e eu vou viver o teu milagre. É clamar, igreja, é despertar, é se converter e clamar ao Senhor. Não ficar esperando só a oração do pastor. Às vezes a pessoa fica esperando só a oração do pastor. O pastor está orando, eu vou ficar aqui só esperando ele orar por mim. Você é o crente 6 horas, é? Hã? Você sabe qual que é o crente 6 horas? 6 horas por mim? Vamos orar, meu irmão, vamos clamar, vamos falar com Deus. Para de ser crente 6 horas. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vou ler novamente, olha só. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria, e não o fez. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, a sentença já estava lavrada, já estava a ponto de ser executada, mas diante do clamor, Deus voltou atrás. O texto diz que Deus se arrependeu. Eu não gosto dessa palavra, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então eu não gosto dessa palavra que diz que Deus se arrependeu. Eu gosto de falar que Deus desistiu. Deus desistiu. Não é que ele se arrependeu, ele desistiu porque ele viu arrependimento, ele viu o quebrantamento, ele ouviu o clamor do povo, ele ouviu a determinação do povo em buscá-lo, então ele desistiu. Bom, não vou destruir esse povo, porque o povo se arrependeu, o povo se converteu, mas a sentença já estava determinada. Veja, o versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus desistiu do mal que tinha dito que eles faria, e não o fez, não o fez. Por quê? Porque o povo clamou. Diga, porque o povo clamou. Está muito fraco. Diga, porque o povo clamou. Diga, se eu clamar, Deus vai ouvir, vai me responder e vai me abençoar, em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Se você clamar, pode quem quiser achar ruim. Ah, mas você não merece a bênção de Deus. Problema de quem acha que você não merece. O Jonas achou que esse povo não merecia. Quando Jonas viu o povo clamando arrependido, ele já sentiu que Deus não ia destruir. Aí Jonas já ficou revoltado. Jonas já falou, está vendo, Senhor? É por isso que eu não queria vir aqui avisar esse povo, é por isso que eu não queria vir pregar, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus bom, é um Deus que desiste do mal.
Eu não queria vir por isso, porque eu sabia que o senhor ia acabar se arrependendo, ia acabar desistindo de destruir esse povo. Jonas fica revoltado, aí Deus fala: por que você está revoltado, Jonas? É razoável a sua revolta, a sua tristeza? É porque esse povo é mau, tem mais é que morrer mesmo, tem mais é que ser destruído mesmo. Não era para o senhor poupá-lo. Mas mesmo assim, amados, mesmo Jonas vendo o arrependimento do povo, mesmo ele vendo o povo acreditar numa mensagem que nem ele achou que ia surtir algum efeito, porque se ele está tão revoltado, porque o povo acreditou, é porque ele achou que ninguém ia acreditar, sim ou não? Ele pregou uma mensagem que nem ele achou que ia surtir algum efeito. Aí, mesmo ele sabendo que a mensagem que ele pregou foi muito superficial, e que se fosse humanamente falando, ninguém acreditaria naquela palavra, naquela mensagem que ele pregou, mesmo ele sabendo da mensagem, a palavra de Deus diz que ele vai até o monte, ele constrói ali uma cabana e fica lá embaixo da cabana esperando, vai quem sabe. Quem sabe é só uma emoção desse povo aí, quem sabe eles só ensaiaram que vão buscar a Deus e voltam a fazer tudo errado de novo, e daqui 40 dias Deus manda fogo e destrói, eu vou ficar aqui só assistindo de camarote, eles serem destruídos. Ele ficou lá esperando o povo ser destruído, amados. Aí, Deus manda nascer um pé de abóbora no pé da cabana que ele construiu. E aquele pé de abóbora cresce rápido e cobre aquela cabana. De um dia para o outro, aquele pé de abóbora cresceu e cobriu aquela cabana. Uma coisa sobrenatural. A Jonas pensou: Deus está no negócio. Deus mandou até uma sombra fresca aqui. Deus até preparou uma sombra para eu esperar esse povo ser destruído. Deus não vai poupá-lo. Aí ele ficou lá esperando. Aí Deus mandou um bichinho que mordeu o pé do pé de abóbora. E o pé de abóbora morreu. Deus mandou um vento que tirou as folhas, descobriu, e mandou aquele sol quente de rachar. Jonas desmaiou com a cara no sol. Quando ele acordou, ele ficou irado. Falou: meu Deus, que é isso? Coitado do pé de abóbora. Morreu tão rápido, o que aconteceu? Coitadinho do pé de abóbora. Deus falou: você está com dó do pé de abóbora, Jonas? Fala sério. Claro, morreu tão rápido. Deus fala: você está de brincadeira? Você está com dó do pé de abóbora que você não plantou, não regou, não fez nada para ele crescer? Numa noite ele cresceu, na outra noite ele pereceu, e você acha que eu não deveria poupar o povo desta cidade? Mais de 120 mil homens que não sabem a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda todos os animais. Você acha que eu vou destruir a cidade, sendo que o povo se arrependeu e clamou, Jonas? Mas por Jonas, Deus teria destruído. Veja só, coisa terrível, né? No capítulo 4 aqui, olha só, no versículo 1 fala: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ou seja, ele não queria. É o único pregador que eu vi pregar e não querer que as pessoas acreditassem no que ele estava pregando. É meio doido o negócio, mas é sério, né? Você vê que ele está revoltado porque as pessoas acreditaram, ele não queria que as pessoas crescem na mensagem que ele pregou. A gente está aqui, né, se esforçando, pregando, né, tentando fazer as pessoas acreditarem na mensagem, e ele não queria não. Aí no versículo 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que isso ia acabar desistindo. É por isso que eu não fui abordando as pessoas, alertando-as para se converterem, para deixar o pecado, o mau caminho. É por isso que eu não insisti com ninguém, porque senão as pessoas iriam acabar se convertendo e o Senhor iria desistir de destruí-las. Mas mesmo eu fazendo essa pregação superficial, de má vontade, o povo se converteu. Eu sei que o Senhor vai desistir de destruí-lo, mas mesmo assim ele ficou lá esperando o povo ser destruído. E aí tem a história da aboboreira,
E no versículo 9 diz assim, olha, então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então você acha mesmo, Jonas, que eu deveria destruir a cidade, mesmo eles tendo se arrependido, tendo clamado a mim, tendo se convertido dos seus maus caminhos, estando me buscando, você acha que eu devia destruí-los mesmo assim, Jonas? Não, Deus é Deus misericordioso, amados. Não importa o que a pessoa fez, por isso que às vezes o ímpio tem dificuldade para entender. Ele chega para você e fala, o que é isso? Você roubou, matou, fez e aconteceu, agora só porque está na igreja, só porque virou crente, agora acha que é santo, acha que já está no céu. A pessoa não entende, porque Deus é misericordioso, e para Deus não importa o seu passado. Tem uma coisa que eu digo sempre, amados, para Deus não importa de onde você está vindo, não importa onde você esteve, de onde você está vindo, o que interessa para Deus é aonde você quer chegar com a bênção dele. Para Deus não interessa quem você foi, você pode ter sido o demônio em pessoa. Para Deus não interessa quem você foi. O que interessa para Deus é quem você vai ser a partir de agora. Para Deus não interessa o que você fez. Não interessa o que você fez. O que interessa é o que você vai fazer da tua vida a partir de agora. É isso que interessa para o Senhor. É você se converter do teu mau caminho, obedecer à voz do Senhor, fazer aquilo que o agrada, e Ele vai te poupar de toda cilada, de toda investida do inimigo, de todo levante. Ele vai fazer da tua vida um testemunho vivo do poder dele sobre a terra. Mas é necessário clamar ao Senhor, é necessário buscar ao Senhor, é necessário se arrepender, como fizeram os homens de Nínive. E agora o próprio Jesus vai dizer lá, voltando lá a Lucas capítulo 11, no versículo 32, Jesus fala, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão. Amados, muitas pessoas dessa nossa geração serão condenadas pelos homens de Nínive. Por quê? Porque os homens de Nínive não viram Jesus curar ninguém, não viram Jonas não curou ninguém, Jonas não mandou nenhum demônio embora, Jonas não ressuscitou ninguém, Jonas não operou sinal algum, e mesmo não operando nenhum sinal, aquela geração acreditou em massa, toda aquela cidade acreditou e se converteu e buscou a Deus. E muitas pessoas têm hoje dentro da sua casa o próprio sinal do poder de Deus. Muitas pessoas têm dentro da sua casa a cura do câncer. Muitas pessoas têm dentro da sua casa a libertação. Muitas pessoas têm dentro da sua casa o milagre financeiro, a transformação de vidas. E a pessoa está blasfemando e murmurando contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que vão pagar um preço muito caro por desprezarem o amor de Deus, desprezarem o amor do Senhor Jesus Cristo e zombarem do seu amor, da sua graça. E Jesus está dizendo, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração, porque eles se converteram com muito menos. Os homens de Nínive se converteram com aquela pregação superficial, pregação de má vontade feita por Jonas. Jesus estava lá, olha, suando, expulsando demônios, curando enfermos, operando milagres, sinais. E aquela geração, dá um sinal do céu, prova que tu és o Filho de Deus.
duvidando do Senhor Jesus. E essa nossa geração não está diferente. Deus tem operado, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem operado sinais, e as pessoas estão brincando. Então Deus está dizendo: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Diga: Deus me livre, Deus me guarde. Diga: me ajuda a crer, Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Quem é Jonas? Quem é Jonas diante do Senhor Jesus? Um missionário rebelde, um mensageiro rebelde, que não creu na sua própria mensagem. Se converteram com a pregação de Jonas, e aqui está diante de vocês quem é maior do que Jonas, Jesus fala. Vocês duvidam que eu sou o Filho de Deus, vocês duvidam que eu sou o Senhor, o Salvador, mas eu garanto que eu sou maior do que Jonas, Jesus está falando. Então, amados, o que nós aprendemos com esta mensagem? Duas coisas. Temos que nos converter. Temos que fazer como a geração de Nínive, que se arrependeu, se converteu, buscou a Deus, e temos que clamar. Não importa se o problema que você está enfrentando foi causado por você mesmo. O problema de Jonas foi causado por ele mesmo. Sim ou não? Foi ele que cavou aquele buraco para se enfiar. Foi ele que pegou o navio errado. Mas quando ele clamou lá no ventre do peixe, Deus o ouviu e o atendeu. Naquela geração, talvez por falta do conhecimento ou rebeldia, ou sabe lá Deus o quê, aquela geração de Nínive estava prestes a ser destruída. A sentença já estava preparada, mas eles clamaram e Deus ouviu o seu clamor. Então, amados, primeira coisa, a pessoa tem que se converter dos seus caminhos. O que significa se converter? Converter significa mudar de direção. Ou seja, você está andando nessa direção, você se converte, você muda totalmente a direção e passa a andar na direção contrária. É você se converter, sair da religião, sair da crendice, sair da filosofia, sair desse caminho errado que nunca te levou a nada e entrar no caminho que é Jesus. Colocar a tua vida nas mãos dele e depois clamar. Clamar mesmo de todo o teu coração, buscar ao Senhor, participar dos 7 clamores no vale da decisão, e assim como Deus decidiu por esse povo, Ele vai decidir por você. Assim como Deus livrou este povo, Deus vai te livrar em nome de Jesus. Amém? Então se coloque de pé no teu lugar, por gentileza. Se coloque em pé, por favor. Feche os teus olhos. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e se você ainda não o recebeu como teu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Faça isso agora. Aí mesmo onde você está, você vai dar um sinal para Ele com a tua mão. Você vai recebê-lo e declará-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que entende, reconhece e precisa de Jesus como teu Senhor e Salvador, e você quer entregar a tua vida para Ele agora, então faça. Todos que querem colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, recebendo-o como teu Senhor e Salvador, levantem a sua mão direita assim bem alto, junto comigo. Eu quero orar por você. Erga a sua mão mais alto que você puder, lá em cima, não tenha vergonha não. Isso. Com a tua mão levantada para o alto, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore: meu Deus e meu Pai, eu entendi que o Senhor pode mudar a história da minha vida e me abençoar de uma maneira poderosa para que o teu nome
seja glorificado na minha vida. E é por isso que neste momento eu me entrego ao Senhor, de corpo, alma e espírito. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, tome agora a minha vida nas tuas mãos e me ensina, Senhor, a andar e a viver em obediência e fidelidade ao Senhor e à tua palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Agora toda a igreja, coloque assim as duas mãos à altura do teu coração. Deixa eu orar por você. Pai querido, Deus amado, daqui a pouco nós vamos fazer um clamor aqui, todos nós vamos clamar juntos. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor olhe para a vida de cada um de nós, tanto para a vida desses que acabaram de entregar-se ao Senhor, recebendo como Senhor e Salvador, como para a vida de cada um de nós. E o Senhor veja, meu Pai, o que precisa ser mudado em nós. E que o Senhor mude, Pai, o que precisa ser mudado. Que o Senhor transforme o que precisa ser transformado. E que o Senhor tome nas tuas mãos a vida de cada um de nós e nos ensine a andar e a viver em obediência e fidelidade ao Senhor e à tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Não deixa que nenhum de nós se perca, não deixa que nenhum de nós caia, mas ainda que esta pessoa venha cair, meu Pai, que o Senhor a levante e a coloque de pé, e não permita que ela se perca jamais. Em o nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, e que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudi-lo. Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.